Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento Semana Nacional de Museus da Ampul RN 2025, o futuro dos museus nas comunidades em rápida transformação. Eu sou o professor Eduardo Haas, do curso de Turismo da FELX, e vou estar mediando a mesa dessa noite. No ano de 2025, no período entre os dias 12 e 18 de maio, está ocorrendo a 25ª Semana Nacional de Museus, e o tema desse ano é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. Então, a partir de uma parceria entre os cursos de turismo da FELX e o curso de História do SERES, juntamente à Ampul RN, nós propomos a realização, então, deste evento, articulando a Semana Nacional com o objetivo de produzir de forma consistente discussões e estabelecer relações entre patrimônio material, juventudes, novas tecnologias e os museus em comunidades em rápida transformação no Rio Grande do Norte. Dessa forma, nós vamos nos encontrar nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio, nesse canal do YouTube, para estabelecer um diálogo entre diferentes profissionais dos museus brasileiros e do Rio Grande do Norte em especial, e criar um conjunto, um material nessas lives e palestras que vão poder ser mobilizados em atividades de ensino, contribuir para a memória das instituições museológicas e dos seus gestores e gestoras, bem como aproximar as diferentes comunidades com a discussão a respeito dos museus e dos patrimônios culturais. Ao longo desses dias, nós teremos 3 mesas e um conjunto de vídeos temáticos. Hoje, nesse primeiro encontro, intitulado Patrimônio Cultural e Comunidades em Rápida Transformação, os impactos ambientais no Rio Grande do Norte, teremos os palestrantes Moisés Siqueira Neto, historiador e profissional do Museu Câmara Cascudo, doutorando em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e a professora mestra Rafaela Cláudia dos Santos, turismóloga e doutoranda pelo programa de pós-graduação em Linguística da UFPB. A mediação será comigo, e nos próximos dias nós teremos a mesa 2, intitulada Museus e Comunidades em Cooperação, Experiências do Rio Grande do Norte, e a mesa 3, Museus e Encontros Etários, Diálogos do Rio Grande do Norte. Depois disso, teremos alguns vídeos temáticos, pensando os espaços de memória do Seridó e as comunidades em rápida transformação. Olá, boa noite, Moisés, boa noite, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês hoje para darmos início, então, a essas discussões propostas pela Ampul RN e que a gente possa ter um momento aí de reflexão. Obrigado pelo aceite estar conosco, Moisés, bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Eduardo Haas, pelo convite, né? É uma honra enorme aqui atender a esse pedido da Ampul RN e espero que hoje, assim, seja uma conversa, né? Que a gente possa fazer um diálogo, assim, bem especial, né? Sobre esse tema que é tão desafiador, principalmente no Rio Grande do Norte, como a gente vai ver. Obrigado, Moisés. Obrigado, Rafaela, por aceitar o convite, estar conosco também. Seja bem-vinda. Boa noite, professor Eduardo, boa noite, Moisés. Estou com muita saudade de todos vocês. Agradecer a Ampul também pelo convite, né, em nome de Eduardo. E é isso, também espero que a nossa conversa seja muito proveitosa. Ótimo. E vamos agradecer também a professora Anne Mecenas, que nos acompanha, que faz parte dessa gestão da Ampul, o professor Evandro, que está aqui nos bastidores também. Muito obrigado por tornarem esse momento possível, assim como as próximas palestrantes e palestrantes, pessoas que vão conversar, que vão trocar conosco nesse momento. Então, a gente vai iniciar com uma rápida fala do Moisés, apresentando algumas questões. Depois eu vou chamar a Rafaela para seguir conversando conosco, e na sequência a gente propõe aí um diálogo entre os três, a gente pode conversar, fazer algumas perguntas, refletir a respeito das experiências que vocês têm vivenciado, então, a partir dos museus, do patrimônio cultural como um todo, e nessa relação que a gente estabelece. Pode ser, Moisés? Pode ser, Rafaela? Perfeito. Então, eu vou ficar aqui com o Moisés,
né? Vamos iniciar e depois, na sequência, eu chamo Rafaela também para estar conosco, fazer a sua fala, tá bom? Então, Moisés, mais uma vez, reforço o agradecimento. Vou fazer a apresentação aqui oficial do nosso convidado dessa noite e, na sequência, eu passo a palavra a ele, então. O Moisés Siqueira, ele é historiador, arqueólogo, ele tem mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e atualmente ele está no doutorado em Arqueologia na UFPE. Ele atua como historiador, com foco em arqueologia no Museu Câmara Cascudo, da UFRN, e ao longo da carreira colaborou com a constituição de patrimônio com a Unesco, IFAM, Fundarp e diferentes outros museus. Moisés, muito obrigado e estamos aqui para te ouvir, para pensar um pouquinho com você. Novamente, assim, é uma honra enorme estar aqui, né, e poder tecer, né, esse diálogo com pessoas tão especiais para mim, né, e uma honra enorme também, né, que a gente possa estar interagindo com um público, né, tão especial como estudantes e profissionais aí do campo da história, né, e outros interessados, assim, que estão acompanhando essa semana de museus, né, e por isso, assim, aumenta, né, nossa responsabilidade, né, com um público tão, audiência tão especial, né, e tão reflexiva, né, sobre esse tema, né, do qual faz parte, né, do currículo e das práticas profissionais aí do campo da história, né, tá nesse diálogo entre patrimônio, museus, né, e principalmente, como vou trazer aqui agora, a gente refletir um pouco sobre o contexto, né, do Rio Grande do Norte, né, e a gente tentar fazer algumas reflexões em cima disso, né. A princípio, né, eu coloco isso sempre, né, acompanho as atividades do professor Eduardo Reis e tenho morro de inveja, né, aquela inveja boa, né, dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, que estão criando essa rede, né, participativa, né, em torno do patrimônio dos museus aí na região do Seridó, né, e fica acompanhando, né, com uma vontade imensa de poder contribuir, né, espero que no retorno aí a gente possa construir pontes, né, Eduardo, e com certeza, né, porque a gente compartilha desse sentimento, né, de querer, né, aprender e construir junto com as comunidades que estão articulando a memória e o patrimônio aí no Seridó, né. Como o professor Eduardo me apresentou, né, eu sou Moisés Siqueira, né, vou fazer uma breve autodescrição, né, sou um homem pardo, cis, alto e magro, né, eu uso um óculos e tenho um cabelo curto, de médio, curto para médio, encaracolado, né, barba e bigode, né, bem ralinhos. Pretendo nessa exposição inicial, né, com vocês aqui hoje, né, ser bem breve, como o Eduardo também já indicou, né, para que a gente possa ter um tempo maior de construir, né, junto, né, um diálogo, né, entre mim, a Rafaela e o Eduardo, né, que estamos num campo, né, já há algum tempo, né, da construção dessas metodologias participativas, né, em torno do patrimônio cultural e das relações com os museus no Seridó, né. Então, eu acho que essa fala é breve, né, para que a gente possa ter mais tempo, né, de conversar sobre, né, mas essa brevidade da exposição não exclui, né, um compromisso, né, em ser provocativo, né. Eu acho que esse tempo, né, aqui compartilhado com vocês, ele segue, né, na medida em que eu vou levantar algumas questões, né, que possam ser respondidas, né, por cada um, né, dentro do seu contexto, né, e que essa fala possa ter uma ressonância maior, não em provocar vocês, né, nessas questões que vão ser trazidas em torno desses conceitos e desses temas, né, e dentro do Rio Grande do Norte, como a gente pode propor compromissos e agendas, né, em cada profissional, estudante, né, que está trabalhando dentro desses campos ou interagindo com esse campo do museu e do patrimônio, né. Então, para essa exposição, a gente tem uma primeira premissa, né, e pensar, né, sobre isso parece uma obviedade, mas eu acho que a gente precisa refletir e dar complexidade a essa premissa, né, de que os museus são fenômenos plurais. Aí você pode se perguntar, Moisés, isso é óbvio, né, a gente tem numericamente, muitos museus, né, no Brasil a gente
tem quase, segundo o último censo, né, quase 4.000 museus, né, mas não só do ponto de vista numérico, né, a gente tem diferentes experiências de museus, e isso é muito importante a gente começar a refletir, a pensar sobre isso, né, de que há uma diversidade nas formas de a gente constituir, né, e de que os museus têm formas diferentes de ser museus, né? E para quem está dentro do campo dos museus e estuda isso a partir desde uma perspectiva mais científica do campo da museologia, ou de outras áreas que realizam pesquisas dentro ou sobre museus, né? Essa questão da pluralidade do fenômeno dos museus, elas vão ganhando cada vez mais complexidade, né? Quando a gente vai observando, estudando, comparando, né, e analisando esse fenômeno complexo dos museus, ela vai ganhando uma dimensão cada vez maior, né? Mas nessa complexidade do que a gente entende como as experiências dos museus, né, ela não cabe, né, dentro do que é popularizado, né, muitas vezes por filmes e livros, né, que relacionam os museus a essa grande edificação antiga, né, objetos antigos, geralmente visitados aí por escolas, né, com os estudantes. Então, essa é uma visão, né, uma perspectiva e uma experiência de museus, né, mas a gente tem uma série de outras que estão acontecendo, né, que são importantes, como a gente vai ver um pouco mais a seguir, né, para pensar e trabalhar e pesquisar e fazer parte, né, da construção dessas outras experiências museológicas, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, importante, né, de que esses museus são muitos, né, e que cada experiência dessa tem museus mais parecidos e museus muito diferentes, né? A gente tem museus que são bem pequenininhos e tem museus imensos, né? A gente tem museus que trabalham com determinadas temáticas mais tradicionais, né? Com história, com antropologia, com ciências naturais, né? A gente tem museus que trabalham com temas assim bem amplos, né? E até mesmo polêmicos, né? A gente tem um museu que trata até o Museu da Natureza, por exemplo, que trata sobre o futuro, né, sobre o futuro da humanidade, sobre esse tempo do antropoceno, né. A gente tem museus que são muito ricos do ponto de vista de recursos materiais, né, e a gente tem museus também que são bem simples, né, em matéria desses recursos. A gente tem museus com grandes acervos, né, a gente tem museu com poucos acervos, a gente tem museu virtual, né, que trabalha com um acervo digitalizado. A gente tem casas-museus, que são casas que são apropriadas, né, ressignificadas para se tornar esse espaço de memória. E a gente tem edificações que são construídas especificamente para museus. A gente tem museus de território, né? A gente tem museus de percurso. Então, um primeiro desafio é a gente entender, né, dentro esse campo dos museus como um campo muito plural, né? Essa pluralidade talvez seja a marca hoje dessas experiências museológicas. Então, dentro dessa premissa, né, que a gente está lançando aqui para vocês hoje, né, a primeira pergunta é: quais experiências de museu vocês conhecem, né, já foram, já visitaram, né, ou para alguns trabalharam? E quais, né, são mais semelhantes e mais diferentes, ou se vocês conheceram ou puderam fazer parte ou vivenciar, né, esses museus de território, museus de percurso, né, ou já visitaram museu virtual, né, outras experiências de museu, né? Então, dentro dessa primeira premissa, né, e eu espero que essa fala ressoe, né, com vocês aí, em cada um nas suas casas ou em outros espaços, né, façam esse questionamento para vocês, né, dentro dessa perspectiva de museu, né, quais são as alteridades, os museus diferentes que vocês já visitaram, conheceram, já viram falar, né, dentro desse processo, né? Então, essa é uma primeira premissa, né, que o museu é uma coisa plural, né? Essa experiência dos museus são muito plurais, são muito diversas, né? Mas dentro dessa diversidade, né, de museus, há algo, né, que faz do museu um museu, né? E esse foi o desafio que
o Conselho Internacional de Museus lançou, né, de redefinir, né, esse conceito de museu, né, e em 2022 ali ele chegou numa redefinição, né, depois de muito debate, né, que museus são essas instituições, né, permanentes, sem fim lucrativo, a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. A primeira percepção é essa da institucionalidade do museu, não é? E a outra é pensar que é um local de trabalho, né? Um local em que você pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe esse patrimônio material e imaterial. Então, a gente tem uma definição bem ampla, né? Mas que, ao mesmo tempo, vincula, né, essa ideia de institucionalidade e desse local de trabalho com acervo, né, de gestão de acervo, né, relacionadas a essas estratégias, né, de pensar e lidar com esse acervo, esse patrimônio cultural. Né? Isso leva a gente para uma segunda premissa, né, de que isso que a gente considera patrimônio cultural também é plural. Né? Então, eu não gosto muito de separar essas duas caixinhas do patrimônio material e imaterial, na verdade, não trabalho dessa forma, né? Não penso, né, não faço as reflexões acadêmicas sobre isso, mas a segunda premissa é essa, né, de que esse patrimônio também ele é plural, né? De imediato a gente pensa nesse patrimônio institucionalizado, ou seja, aquilo que já está dentro, né, do espaço do museu, né, em que o museu tornou aquilo um acervo, né? Muitas vezes também esses outros conjuntos, né, de bens móveis e imóveis que foram tombados, né, que foram considerados monumentos históricos, o próprio patrimônio arqueológico, né, esse conjunto de patrimônios que são entendidos, né, pelo próprio Estado-nação enquanto objetos de valor, né, histórico, cultural, antropológico, né, e foram, de certa forma, institucionalizados, né, por secretarias de cultura, por institutos históricos, museus, arquivos, né, a própria sociedade civil organizada, né, então eles foram, de certa forma, incorporados para uma história mais oficial, né, desse Estado-nação, mas a gente tem um conjunto outro, né, de bens, né, que são selecionados, estabelecidos por uma tradição comunitária ou étnica, né, que são também patrimônio, mesmo sem estar dentro desse espaço institucional, né, de um museu, né, ou ou colocado, né, tombado a partir de estratégias de patrimonialização, né? Essas coisas, do ponto de vista de tratamento, elas recebem diferentes nomes, né? Então, a gente tem uma categoria nativa de patrimônio, né? Considerado o patrimônio local, né? De referência cultural, lugares sagrados, né? Diferentes formas com que essas comunidades étnicas, né? Tradicionais, locais, né? Pensam, e também pesquisadores do campo do patrimônio, né? E acadêmicos também pensam esses patrimônios, né, bem plurais, né, que ampliam a nossa noção, né, e desafiam a gente a cuidar também desses patrimônios. Então, a gente tem um patrimônio que é considerado, né, importante a partir de uma ideia de Estado-nação ou de instituição, né, que coleciona, que torna aquilo patrimônio a partir de diferentes estratégias, mas a gente tem também, né, um conjunto outro de patrimônios culturais que são importantes, né, para as diferentes comunidades étnicas tradicionais e que a gente precisa, né, pensar também sobre eles. Então, isso leva a gente também a questionar, né, e pensar sobre nossas relações, né, no entendimento do que é patrimônio, né, e aí a segunda pergunta, né, para ressoar aí na casa de cada um, no espaço onde é que vocês estiverem, esse, né? Qual é o patrimônio cultural que vocês estão imaginando, né? E pensando e se relacionaram ao longo da vida pessoal e profissional de vocês, né? Institucionalizado, né? Esses patrimônios reconhecidos, né? Por estados, instituições, né? Que vem à mente de vocês. Então, a gente no Rio Grande do Norte tem uma série
de referências mais clássicas, né? Então, sempre que eu faço essa pergunta, vem algumas questões como Marco de Touros, né? E o conjunto histórico de o centro histórico e outras igrejas, né? Um conjunto de elementos, seja da arquitetura católica, né? Seja da arquitetura colonial, seja da arquitetura militar, né? Mais antigo, né? Mas a gente tem também esse desafio que eu coloco para vocês hoje, de vocês pensarem, né? Dentro, por exemplo, de grupos e comunidades tradicionais, né? O que é importante para esses grupos que eles consideram como patrimônio, não é? Você consegue identificar isso, né? Enquanto pesquisador, enquanto cidadão também, né? Quais são as coisas que ficaram de fora dessa seleção desse Estado-nação, né? Dessas instituições, do museu, da Fundação de Cultura, né? O que ficou de fora? O que foi, de certa forma, esquecido por essas instituições de memória? Então, aí você vai poder também identificar essa ideia de referência cultural, de patrimônio local, né? De coisas que são tradicionais, né? Dentro para esses grupos, né? E que são igualmente importantes e que devem nos alertar, né? Para esse sentido de patrimônio, mesmo que não estejam, né, vinculados a essas instituições e esses trâmites, né, relacionados ao Estado-nação. Então, essa é a segunda pergunta, né, que a gente tem hoje como desafio, né? Espero que a gente possa pensar e refletir sobre isso, porque depois a gente vai amarrar essas questões ao final, né? Então, essa segunda premissa, né, somada à primeira, né, consolida essa ideia para a gente, né, para a gente pensar, né, e de forma provocativa, né, construir uma reflexão ao final desse encontro de hoje, né, ela consolida uma ideia de que há diferentes formas de fazer, né, e constituir museus, né. A gente pode aqui passar o dia, né, conversando sobre as diferentes experiências desses museus aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, fora do Brasil, né, e também de constituir, né, de escolher, né, esses patrimônios culturais, né. Então, se há essas diferentes propostas, né, há uma pluralidade nesse campo, né, tanto dos museus como desse constituir patrimônio, né, fazer a gestão desses espaços e dessas experiências e desses acervos, né, também traz uma perspectiva plural, né? Dentro dessa pluralidade, e aí eu retomo agora um pensamento muito interessante do Nestor Garcia Canclini. Lá em 1987, ele iniciou uma reflexão que não foi muito seguida e desenvolvida no campo do patrimônio, mas que ele reúne alguns paradigmas para a gente pensar essa gestão, né? Ele coloca 4 perspectivas, né? E aí, para quem quiser se aprofundar sobre o assunto, né? Fica essa referência, né? Para a gente pensar sobre o que é que a gente faz com esses patrimônios culturais, como é que a gente organiza a gestão, né? E pensa sobre o papel do museu na minha comunidade, no meu território, na minha cidade, né? Ele traz essa perspectiva de gestão, né, dentro de um conjunto de tradições, né, de pensamentos, né, que o primeiro seria um tradicionalismo substancialista, o segundo mercantilista, o terceiro conservacionista e monumentalista, e o quarto participativo. Então, para Canclini, né, ele consegue organizar essas experiências, né, de gestão desse patrimônio cultural nesses quatro conjuntos, né? O primeiro, né, que seria o paradigma tradicionalista, né? Ele diz que o patrimônio ele é definido, né, a partir de um valor intrínseco, né, seja como antiguidade, como raridade, né, a partir da perspectiva estética, né, a excepcionalidade, né? Isso a gente encontra bastante nos museus, encontra bastante dentro do campo do patrimonial como um todo, né? Que é eleger algo como patrimônio a partir, né, de um valor que seria intrínseco, né, a esse objeto, ou seja, o mais antigo, né, ou o único, ou tem poucos desses no Brasil, né, ou possua uma certa opulência, um valor estético específico, né?
Então, esses patrimônios eles são selecionados dentro do conjunto dos nossos bens móveis e imóveis, né? A partir desse valor, um valor que seria colocado como intrínseco a esses objetos, ou seja, próprio deles, né? Então, essa perspectiva tradicionalista, ela é uma perspectiva que coloca o patrimônio, né, como uma atividade do especialista, né? O técnico seleciona e o técnico faz a gestão, né, a partir desse olhar mais específico, né? Ele determina aquilo que é mais antigo a partir de quê? A partir das referências, né, de estudos e de pensamentos, né, dentro desse conjunto. Então, esse patrimônio cultural, né, e esse paradigma, ele é pensado, né, a partir onde o gestor, o pensamento que vai fazer a gestão desse patrimônio, ele é definido por esse conjunto de saberes e lugares, muitas vezes acadêmicos, né, com o qual a gente lida com eles, né, e estão regidos também, né, por uma percepção do que a gente entende como um discurso do patrimônio, né, o patrimonialista, né, que há um cuidado de curadoria sobre ele, né, toda uma reflexão para pensar a preservação, né, desses patrimônios culturais bem disciplinado, né, dentro das diretrizes que são estabelecidas por esses especialistas, seja funcionário do museu, né, ou funcionário ou um especialista do órgão, né, de preservação, né, e essa perspectiva ela tem uma baixa participação popular. Basicamente, esses objetos são geridos, né, para serem vistos, né, observados por uma comunidade ou para um público, né, e são carregados, né, desse valor técnico científico, né, e que algumas vezes, né, dentro da perspectiva do museu, a gente consegue fazer uma tradução, né, desses elementos técnicos, desses valores de raridade, e aí o público consegue compreender uma perspectiva do especialista que tratou aquele acervo, mas muitas vezes, né, isso acontece bastante nos museus, né, essa construção, né, do discurso, da narrativa do museu e patrimonial, ela parece como uma língua estrangeira, né, para as comunidades e para as pessoas, ou seja, fica de difícil compreensão essa tradução entre o que o especialista, né, científico pensou sobre aquilo e o que as pessoas compreendem, né, dentro daquele encontro entre as pessoas e acervos e o patrimônio cultural dentro desse espaço dos museus, né? Então, esse primeiro paradigma, né? E assim a gente segue, né, nesse pensamento do Canclini para uma gestão também mercantilista, né? Então, em que o patrimônio ele é pensado, né, e definido a partir do potencial que ele tem, né, para gerar recursos, né, um retorno econômico, né? Essa foi uma prática muito grande, né, nos anos 70, mas ela segue também alguns espaços, né, em que há uma percepção, né, de que patrimônio mais turismo, né, igual a desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né? Então, o patrimônio ele é pensado, né, como um recurso, né, um recurso sensível, né, delicado, finito, né, mas que ele tem esse potencial de gerar, né, uma alta visibilidade, né, um interesse, né, para que as pessoas deixem, né, um recurso naquele espaço, naquele município, naquela secretaria que lide com a gestão desses objetos, né? Então, né, a gente conhece várias experiências também em que essa gestão do patrimônio cultural ela é voltada, né, para angariar recursos, né? E muitas vezes acontece, né, privilegiar, né, determinados patrimônios culturais justamente por essa potência, né, em chamar a atenção, né, e aí vem vestígios e artefatos e coisas que são monumentais ou que contam um passado mais opulento, porque isso vai gerar mais recurso do ponto de vista turístico, né. E aí, um terceiro, né, o conjunto desses paradigmas seria o conservacionista,
né, em que e monumentalista, em que o Canclini ele pensa sobre esse viés mais político, em que o patrimônio é utilizado para gerar, né, uma certa comoção, né, em torno de símbolos políticos, né, de coesão e grandeza, né. Essa monumentalidade do passado, né, ou da cultura, ou de outros elementos relacionados ao patrimônio cultural, ela é utilizada, né, no sentido de legitimar o sistema político, né, vigente, né, e muitas vezes afirmando nessa antiguidade histórica, né, e promover certas reinaugurações de espaços, né, e restaurações que custam bastante recursos, mas que são utilizadas com o fim, né, de pensar, né, estratégias políticas desses grupos, né. Então, a gente vê, né, esse interesse de diversos grupos políticos em torno da gestão do patrimônio cultural, né, por conta desses valores que estão atrelados a esse patrimônio, e aí a gente tem essa perspectiva, esse paradigma, né. Por fim, né, e aí mais interessante do ponto de vista dessa retomada da conversa para a gente ao final, né, desse encontro, a gente tem um paradigma de gestão que seja participacionista, né. A forma de conceber o patrimônio a partir desse paradigma, ele é definido, né, aquilo que se torna patrimônio é definido a partir das demandas sociais, né. Esse paradigma, ele pensa, né, a seleção do que preservar e como fazer, através desses processos mais democráticos, né, que envolvem justamente os interessados, né, especialistas, também envolve a gestão de recursos, né, e não é excludente em relação a entrada, mas não é o foco, né, dessa proposta de gestão, né, o seu valor pecuniário, né. E aí, nesse sentido, essa seleção, ela vem a partir de uma valorização, né, uma valoração desses patrimônios a partir de sua importância social, né. Então, a gente pode ter tanto objetos que são monumentais, como coisas que são muito, numa perspectiva estética ou material simples, né, por sua, justamente, a ideia de referência, né, e nessa ideia de referência, a ideia de importância local para esses grupos que estão sendo mobilizados dentro do processo de gestão, né, desse patrimônio cultural. Então, a gente tem para Canclini, a gente tem esses 4 modelos de gestão, né, e que desafiam a gente a pensar, né, dentro das experiências museológicas que a gente vivenciou e que a gente trabalha, né, cada um em suas realidades, né, qual é que a gente precisa, né, qual é que a gente acredita enquanto profissional, enquanto intelectual, pesquisador, né, e dentro desses processos de gestão, a gente pensar, né, como é que a gente está, né, fazendo a seleção do que se torna ou não o patrimônio cultural, né? Como é que os museus, como é que as fundações de cultura, como é que os institutos de patrimônio, né, têm agido para reconhecer esses patrimônios culturais, né? Dentro dessa ampla gama de possibilidades, né, como é que a gente lida como é que essas instituições têm lidado com isso. E um outro ponto, né, importante da gente reconhecer essas possibilidades é o reconhecimento justamente de outras coletivos, né, e outras formas de reconhecer o patrimônio cultural que acontecem, né, e valorizar esses espaços, né, nos juntarmos a eles para contribuir, né, numa proposta de cooperação, né, e pensar essa potência dessas outras formas que não são exatamente estatais ou não são exatamente institucionais, né, mas que são importantíssimas em seus contextos comunitários, né, e municipais diversos, né. Então, essa é uma provocação, né, uma primeira provocação, né. Eu acho que a gente tem um desafio, né, enquanto profissional, enquanto pesquisador do campo dos museus e do patrimônio, né, esse desafio de a gente se posicionar, né, nesse mundo de possibilidades de gestão, de pensar e construir propostas, né, para os museus e construir propostas para essas fundações e institutos de patrimônio, né, enquanto muitos daqui vão trabalhar ou vão pesquisar nesse campo, nesse grande campo do patrimônio. E aí não é difícil, né, e aí pensar, né, para mim,
Eu acho que a gente, dentro dessa ecologia, né, de possibilidades de fazer museu, né, de possibilidades de constituir patrimônios, a gente tem esse desafio, né? Então, me encanta essas formas de pensar, né, e construir museus enquanto sua função social dedicada à comunidade, né, dedicada às comunidades que foram historicamente silenciadas, né, então indígenas, afrodescendentes, camponeses. Me encantam os museus que cuidam dos acervos, né, diferente de guardar e conservar, né, e me encantam os museus que não se restringem a seus espaços edificados, mas que pensam seus territórios e os bens em seus contextos, né. E, sobretudo, me encantam esses métodos participativos, né, que a gente divide, né, esses conhecimentos técnicos que a gente tem, né, que são trazidos e pensados, teóricos e conceitos de dentro da universidade, né, com essas pessoas, né, inventários participativos, mapeamentos sociais, né, e, sobretudo, né, dentro daquele pensamento que a gente coloca lá na mesa de Santiago do Chile, lá na década de 70, me encantam museus que servem à vida, né? E eu acho que é isso que a gente tem um grande desafio, né, enquanto profissionais pesquisadores, né, em pensar em como os museus, em como esses patrimônios devem servir à vida, né? Obrigado, Eduardo. Eu acho que esse é um começo, né, para a gente pensar e conversar com a Rafaela, que vai trazer uma outra experiência fantástica, né, do qual a gente pôde construir juntos, mas a gente segue com a conversa, né, com o diálogo a partir dessas provocações também. Eu quem agradeço, Moisés. Eu acho que o Moisés nos faz várias provocações, nos traz várias reflexões. Parece que pluralidade, diversidade perpassam a fala dele, né? Para pensar esses museus e esses patrimônios nos plurais e como eles se dão, né? Então, nos provoca, né, essas diferentes perspectivas de gestão, esses diferentes formatos de museus, né, essa pluralidade de museus mais tradicionais dentro desse conceito, até esses que extrapolam as quatro paredes, seja para a sua comunidade, ou seja, no virtual, assim como nós estamos. E para seguir Moisés refletindo, então, eu vou convidar a Rafaela, né, e depois a gente volta e os três juntos vamos pensar um pouquinho a partir dessas provocações. Então, Rafaela, mais uma vez, muito obrigado. A Rafaela Cláudia dos Santos, ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística, o ProLingui, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É bacharela em Turismo pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também é licenciada pela mesma instituição em Letras, Língua Portuguesa e Literatura. Ela coordenou a ação vencedora do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2020, Rede Museu Histórico para Salvaguarda do Patrimônio Cultural. E esteve também à frente da ação de educação patrimonial Luísa Histórias e Memórias Indígenas, na Serra de Santana, premiada pelo Instituto Brasileiro de Museus. Assim como o Moisés, a Rafaela também é alguém que eu admiro muito, tenho um carinho imenso e sei da potencialidade, da qualidade, da generosidade que envolve esse trabalho com as instituições museais e, como diz o Moisés no final da sua fala, né, para essas instituições que servem à vida. Então, estar aqui com você, Rafaela, é estar pensando também sobre a vida. Boa noite mais uma vez, Rafaela. Boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui nesse diálogo, nessa conversa, né, com pessoas tão queridas para mim, né? Falar depois de Moisés também é algo significativo, né? Porque ele também participou de todos os processos que eu vou mencionar aqui, né? Tanto do museu lá em São Vicente, do qual eu fui diretora por, acho que 3, 4 anos, né? Um período aí que ele acompanhou esse processo e também viu a criação do nosso ponto de memória, que é o Museu Comunitário Quixabeira. Vou pedir licença para, assim como Moisés, fazer uma audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos encaracolados, de cor castanha, olhos castanhos, e hoje estou com meu cabelo solto, né? E como eu falei, encaracolado.
Então, para começar essa conversa e puxar, né, depois, Eduardo, mais diálogos, né, vamos continuar refletindo, vamos dizer assim, sobre museus, sobre essa temática tão interessante e pertinente, né, e que é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, que, no caso, né, o Instituto Brasileiro de Museus nos faz refletir nessa semana, né? Então, outros diálogos eu sei que vão vir para agregar, e eu vou pedir que passe, por favor, o slide. Só mencionando o slide anterior, né, como eu falei, eu estive como diretora do Museu Histórico de São Vicente por um longo período aí, né, de 4 anos, sim, acredito que 4 anos mesmo, e nesse período a gente criou também um ponto de memória, um museu comunitário, que é o Museu Comunitário Quixabeira, que é um coletivo que traz essa ideia realmente de trabalhar uma museologia social, né, traz essa ideia de mobilizar a comunidade, agentes culturais locais, para tentar mobilizar, né, a cultura do nosso município, que é São Vicente, Rio Grande do Norte, né, o interior, na parte do Seridó. Né? E também a gente faz muitos diálogos com outras instituições, assim como a gente fez com Moisés através do Museu Câmara Cascudo, né, da UFRN, e com museus de outras localidades, como o de Acari, né, o próprio Museu do Seridó, que é da UFRN, né, do campus de Caicó, né, tem essa gestão do Museu do Seridó, e tantas outras instituições parceiras que estão ligadas a redes de pontos de memórias e museus comunitários do Rio Grande do Norte. Então, para iniciar essa conversa, na verdade, para dar continuidade a todas essas reflexões maravilhosas que Moisés trouxe, né, com esse arcabouço teórico que ele tem, tantas vivências, né, eu trago alguns diálogos no sentido de qual o papel dos museus no nosso presente, né, e também o nosso futuro. Né, como eu trago algumas, sempre na minha fala vai estar atravessado algumas questões dos estudos discursivos Foucaultianos, que é a minha área de pesquisa no doutorado, né, já vem sendo desde a graduação também, né. Foucault, ele nos propõe a fazer um diagnóstico do presente, né, voltando-se para o passado, mas para que a gente veja o nosso presente e que a gente possa pensar diferentemente, né, o que é que a gente pode fazer diante desse diagnóstico para sermos diferentes. Então, aqui eu vou trazer algumas reflexões nesse sentido também Foucaultiano do termo, né. Pode passar, por favor? Então, eu trago essa reflexão de as comunidades, né, essas nossas comunidades, como elas participam para a salvaguarda dos nossos patrimônios, né? Como é que esses processos de salvaguarda dos patrimônios se dão através dos museus? No nosso caso, né, do Museu de São Vicente, e especificamente do Ponto de Memória Museu Comunitário Quixabeira, a gente sempre instiga, né, e no caso nós realizamos um inventário participativo das referências culturais, a gente instiga essa participação comunitária, né? A gente mostra que os agentes culturais, fazedores de cultura, que a comunidade daquele local são peças-chave, são peças importantes e que eles participam do museu, né? Que o museu ele não se prende apenas àquele espaço das 4 paredes de uma instituição formalizada que está ali naquele prédio. Não, o museu ele perpassa toda a cidade, todos os lugares de memória, vai desde edificações, né, como igrejas, como templos, até espaços do museu mesmo, até lugares, vamos dizer assim, que não tem essas 4 paredes, né, como lugares que tem a preservação ali ambiental, né, lugares de rituais, por exemplo, até a casa de um artesão, o espaço da praça, né, sítios arqueológicos, enfim, todos esse conglomerado de patrimônios ambientais e culturais, eles são importantes, né, e a comunidade também ela serve de forma ativa, né, e de forma participativa, nos contar as histórias, trocarmos esses conhecimentos, né? Muitas vezes a gente fica nesse âmbito acadêmico, científico, mas para que a gente chegue a discussões acadêmicas e científicas, a gente precisa de uma discussão com a comunidade, das pessoas que realmente vivenciam, né, todas as experiências e vivências do lugar, né? Então, é importante, como Moisés falou, né, termos museus
que servem para a vida, né? Apesar de termos diversos mecanismos e diversas constituições de museus, nós precisamos de museus que servem para a vida, ou seja, que a gente possa problematizar essa questão de um museu apenas como sendo aquele lugar físico, né? Aquele lugar arquitetônico de patrimônio de pedra e cal, né? Então, a gente precisa também envolver as comunidades e esses saberes que são tão importantes, né? Que só elas podem trazer, né? Então, como é que os museus eles podem dialogar com a comunidade, né? Então, a gente sempre busca trazer essa ideia da museologia social, essa interação com as comunidades que estão ali no entorno do ponto de memória Museu Comunitário Quixabeira. Pode passar, por favor. Então, o inventário ele vai servir, né, como esse mecanismo de salvaguarda do patrimônio. Aí são algumas imagens do processo que nós realizamos lá em São Vicente. Vocês podem, acho que talvez tenha aí Moisés, não lembro se está aí nessa imagem, mas enfim, Moisés esteve lá conosco, né, nos ajudou em todas as fases do inventário que nós realizamos em 2019 e que culminou no prêmio Rodrigo, né, do IFAM, no ano de 2020. E esse documento do inventário, né, ele é muito importante para o nosso, no caso em São Vicente, foi a partir deles que, vamos dizer assim, que foi constituída toda a dinâmica do museu, né? Então, assim, toda a questão expográfica, né, a ideia de territórios que foi constituído no museu, tomando como base um inventário cultural, né, dos bens culturais participativo, onde os agentes culturais puderam ser, vamos dizer assim, tiveram sua participação realmente ativa, ajudaram, contribuíram nesse processo do inventário, né, foram a campo, eles foram realmente protagonistas nesse processo, né, tiveram vez e voz. E falar que sobre essa questão da rápida transformação, né, a gente vê que os inventários, eles são mecanismos muito interessantes porque eles não são estáticos, né, eles são dinâmicos. Então, conforme vai se passando o tempo, a gente tem essa necessidade de atualização, né, tem toda uma dinâmica mesmo envolvendo toda aquela comunidade daquele lugar, no nosso caso de São Vicente. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Agora, né, eu já chego aí nessa parte onde a gente pode refletir um pouquinho sobre essas transformações e que muitas vezes elas se dão através de mecanismos externos, né? Nós somos uma sociedade que, na atualidade, né, a gente vive essa efervescência e essa ideia de uma emergência climática, né? Toda essa questão das discussões sobre as energias renováveis, como é que a gente precisa, de certa forma, ter uma dinâmica de transformação para gerar outros tipos de energias que são tidas como energias sustentáveis, renováveis, mas que acabam impactando muitos bens culturais, a paisagem, né? Não só bem cultural, mas o bem natural também, e que muitas vezes eles estão acoplados. Essa ideia, muito de como Moisés disse, né? Às vezes a ideia de separar patrimônio material, às vezes não dá muito certo. Da mesma forma que muitas vezes o patrimônio ambiental e cultural ele está ali imbricado, né? Está ali interligado. Então, no nosso inventário, a gente teve aí como bem cultural número 89, o povoado Zé Geraldo, que é localizado no município de São Vicente, mais especificamente na parte da Serra de Santana, nessa comunidade conhecida como Sítio Marizeiro, né? O povoado Zé Geraldo é localizado no Sítio Marizeiro, São Vicente, Rio Grande do Norte. E toda essa comunidade ali, ela tem uma dinâmica, né? Tem seus costumes, seu modo de vida, e que isso foi modificado drasticamente com a vinda, né, de grandes empreendimentos de energias renováveis. Aí vocês podem ver uma capela, né, que estava ali, inclusive essa foto aí é do acervo do Museu Histórico de São Vicente, lá o acervo do nosso inventário. Então, essa capela, dentro dessa comunidade, quando a gente fez a pesquisa, percebemos que é bem significativa, né, que os moradores daquele povoado, daquela comunidade,
falavam, né, com um apego emocional muito grande a essa capela, e a gente viu que essa capela ela foi, posteriormente, eu acredito que meses depois que a gente terminou o inventário, né, ela foi demolida, e nós soubemos pela própria comunidade que tinha sido através de da necessidade do alargamento da estrada para passar, né, todo esse translado dessa questão para a instalação das torres eólicas de um empreendimento nessa comunidade. Então, a gente fica se questionando, né? Até que ponto a comunidade estava de acordo com essa demolição de um bem cultural ali que tem todo um apego emocional, tem todo um apego, assim, de memória, né? A questão da história mesmo da comunidade, né? Então, como essa rápida transformação ela tem impactado essas comunidades, né? Pode passar, por favor. Aí a gente tem uma nova imagem, que é de da mesma localidade, né? Só um pouquinho mais afastado, mas a capela era localizada basicamente aí próximo, certo? E aí a gente vê o quê? Uma enorme torre eólica, né? Localizada bem próxima às residências, inclusive, né? Então, como essa própria localização dessas torres eólicas, elas têm impactado essa comunidade com barulho, com a dinâmica de muitas pessoas transitando ali. Será que gerou emprego e renda? Ou será que atingiu, como a gente vê aí reportagens recentemente do jornal Hoje, né, da Globo, que foi divulgada, acredito que por esses dias, uma reportagem trazendo Pernambuco como um estado impactado, onde as pessoas da zona rural estão perdem toda a sua dinâmica, desde criação de suínos, bovinos, enfim, tendo bastante a sua vida afetada, a sua dinâmica, né, seus costumes ali totalmente afetados com a vinda a implementação desses parques eólicos. Então, essa imagem, para mim, ela é muito simbólica, porque além da gente ter tido esse impacto, né, da demolição de um patrimônio que era muito caro ali para aquela comunidade, a gente vê essa instalação dessas torres muito próximas às casas das pessoas que vivem ali, né? Muitas delas são casas que passaram de geração para geração, né? Tem toda uma dinâmica de pertencimento realmente com o lugar e drasticamente ver essa sua paisagem, esses seus costumes serem afetados, né? Então, onde foi parar o bem cultural? Por que ele foi demolido? Quais danos ao patrimônio? A comunidade foi consultada? Quem regula? Qual legislação? Isso aí são questões que eu não vou responder, não pretendo responder aqui, mas eu trouxe realmente para a gente pensar, né? E a nossa paisagem. Nós temos direito à paisagem, né? Que é um bem cultural e ambiental. Qual é o nosso direito enquanto comunidade dessa paisagem, né? Então, pode passar, por favor. Aqui são mais imagens da comunidade, aí para a gente fazer uma comparação, né? Desse lugar, por exemplo, essa imagem que está à esquerda, embaixo da imagem da capela, é uma imagem bem do mesmo lugar que está essa à direita, certo? Só que um ângulo um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais aberto, né? E a gente pode ver uma imagem. Essa primeira imagem que está aí, o céu bem azul, foi no nosso inventário, que foi antes da demolição da capela e antes da implementação das torres também, certo? E depois a gente vê aí essa paisagem modificada. Pode passar, por favor. Esse outro exemplo, né, é o exemplo da Serra do Piauí, que essa Serra do Piauí é uma serra que compõe os municípios, né, territorialmente falando, de São Vicente e de Currais Novos, né? E para mim, assim, é uma serra que desde criança eu via todo dia, né? Que é a serra que fica em frente à casa dos meus pais e que a gente viu que teve, né, implantação de empreendimentos eólicos. Nessa da Serra de Santana, a gente viu que a maioria das torres são da Aliança Energia, né? Empresa responsável. E essa daí da Serra do Piauí é da 2W Ecobel, né? Então, para a gente pensar toda essa transformação
dessa paisagem, toda essa transformação da dinâmica de comunidades, como é que ela ocorre assim drasticamente, porque uma instalação desse parque aí, por exemplo, mais ou menos um ano, ou talvez menos de um ano, já tem aí todas essas torres instaladas e toda essa modificação da paisagem, né? Então, para que a gente pense, e aí, essas empresas, será que elas fazem realmente um diálogo com a comunidade? O que é que elas trazem, né? Porque a legislação diz que tem que ter uma compensação, né, socioambiental. Só que a gente sabe que, como tudo no Brasil, né, sempre a gente tem a legislação e a gente tem brechas dessa legislação. Então, acontece muito disso, né, que a gente tem visto diversas empresas ficarem aí nessas brechas e nem essa compensação, entre aspas, acontecer, ou acontecer de uma forma incipiente que não vai refletindo, não vai trazer grandes benefícios à comunidade, né? E, na verdade, o dano é muito maior do que do que essa compensação possa trazer para minimizar, né, esse direito à paisagem, essa questão da dinâmica sociocultural daquele lugar, né? Então, para mim, assim, esse impacto de ver a serra toda picotada e cheia né, desses cataventozinhos, para mim, isso é algo que é absurdo, né? Assim, um lugar, uma paisagem, para mim, muito preservada, locais que, assim, eu pensava que jamais ia ser possível de acessar, simplesmente sendo instalada aí mais de não sei quantas torres, que às vezes não dá nem para contar, dependendo da região, né? Então, por favor, passe aí, Evandro. Aqui são mais imagens dessa mesma, da Serra do Piauí, são imagens que eu mesma registrei, essa de baixo, sobretudo, desse processo de como se deu essa transformação, porque eu, no meu caso, assim, me colocando como moradora do lugar, né, da comunidade, eu via que rapidamente a serra ela era drasticamente modificada, era explodida, né? Então aquela dinâmica ali da paisagem, ela era modificada drasticamente através de explosões, né? Então aí são imagens para a gente fazer essa comparação do período de quando se estava sendo instalado, né? A gente vê aí esses buracos deixados na serra e afetando toda a paisagem também. Pode passar, por favor. Aí são alguns registros a mais, essa foto à esquerda, com a qualidade um pouquinho ruim, porque eu registrei com celular, né? Mas para mim foi algo que impactou muito, que foi quando eles começaram a picotar essa serra que assim ficou muito visualmente muito feia, né? E assim, para mim, destruiu basicamente a serra, né? Quando a gente pode ver esse pontinho aí sendo destruído, né, da serra, e ao lado direito a gente já vê a instalação de torres nesse lugar aí que estava sendo destruído e ainda não tinha sido implantado. Então, para a gente ver que isso aí é parece pequeno, assim, quando a gente vê a foto um pouquinho de longe, mas, na verdade, são proporções gigantescas de desmatamento e um impacto muito grande na paisagem, na dinâmica também socioambiental das comunidades que estão ali. E o que é pior, né, que a gente vê pouquíssimo diálogo, né, com as comunidades. Por exemplo, lá no sítio dos meus pais, nem sequer avisavam quando ia ser explodido, né, aquele período lá que eles ficavam explodindo as dinamites, né, para poder, enfim, algumas partes terraplanar a serra, enfim, para poder instalar, né, essas torres. Então, assim, a gente vê realmente um desrespeito com a memória do lugar, né, com a comunidade que está ali. Se a gente vê em linha reta, os meus pais, para esse empreendimento aí da 2W Energia, né, Ecobag, dá em menos de 5 quilômetros, né? Então, para vocês terem ideia da proximidade. Então, a reflexão toda que eu trago é como esse patrimônio socioambiental ele é impactado. As comunidades, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer enquanto fazedores de cultura, enquanto pesquisadores dessa área da museologia social, né? Então, o que é que a gente pode se mobilizar? O que é que os museus podem pensar sobre isso? Será que a gente só registra? Será que sempre vai estar lá
Vamos deixar aqui registrado no inventário, ok, tinha uma capela ali naquela comunidade. Mas só isso? Será que a gente pode problematizar ainda mais com as comunidades? Será que as comunidades estão sabendo como agir, né? Então, assim, são algumas reflexões que a gente deixa aí nessa fala para vocês que estão assistindo. Pode passar, por favor. E aí, já me encaminhando para o final da minha fala, né? Eu falei que algumas empresas, elas tentam fazer essa compensação socioambiental, mas tem outras empresas que nem isso tentam fazer, nem sequer tem um diálogo, no caso da comunidade dos meus pais. A comunidade em si, se você perguntar, eles não vão saber nem que empresa foi aquela que instalou aquele parque. Enfim, eles não sabem de nada, porque não chega para a comunidade. Algumas residências dizem que recebeu uma vez ou outra um rapaz que possivelmente trabalhava na área ambiental e que entregou possíveis mudas, né, ou seja, plantas pequenas para serem plantadas na localidade. Mas aí a gente fica se perguntando que tipo de compensação é essa, que destrói toda a paisagem da serra e depois vem alguém e entrega simplesmente umas mudinhas, né? Algumas plantas para a própria comunidade replantar, como se aquelas pessoas daquele lugar não tivessem uma cultura de preservação, de plantio e replantio, né? Então, isso também não se caracterizaria como um próprio desrespeito com a comunidade, né? Com os saberes locais? Então, que compensação socioambiental é essa? Ela compensa, né? Que impactos também a gente vê positivos ou negativos dessa compensação socioambiental? Aí eu trago um trabalho já para dizer que nesse âmbito científico já vem se desenvolvendo pesquisas, e acredito que Joason vai participar aqui também com vocês em algum momento e vai poder falar com mais propriedade, mas traga esse aí artigo, né, que ele fez em parceria com outros pesquisadores, né, a professora Julie, o Héctor também, que trabalha lá com Moisés no Museu Câmara Cascudo, que seria As Promessas do Vento, o avanço das energias renováveis do Seridó Potiguar. Né? Nesse artigo, eles vão falar um pouquinho também sobre essa discussão desse patrimônio, né, socioambiental, dessa questão desse impacto das comunidades. Então, seria essas as minhas reflexões, né, e dizer que esses impactos são sociais, ambientais, e são impactos que a gente ainda não está sabendo mensurar, né? Por exemplo, a gente sofreu muito com a instalação do parque em si, na comunidade dos meus pais, e agora, depois de instalado, a gente continua sofrendo, principalmente pelo barulho gerado, né? E pela emissão de luzes noturnas, né? Então, isso tudo desses impactos ainda precisam ser muito mensurados, porque de que forma, né, esses empreendimentos, eles impactam também essa questão da plantação, dos animais, isso tudo a gente vai tendo que lidar com essas rápidas transformações, né? Além de trazer, como a gente já viu em outras pesquisas, doenças para a comunidade que mora ali na proximidade, como a gente viu lá no Zé Geraldo, lá no Marizeiro, né, no povoado, em São Vicente, o empreendimento, ele instalou de certa forma, torres praticamente, assim, muito próximas das localidades. Então, como essas pessoas vão viver ali diante daquele barulho, diante daquele impacto, né, sonoro? Pode passar, por favor. E aqui é o meu último slide, que eu digo, e o futuro das novas gerações? Como é que a gente vai viver diante de todo esse impacto? Né? Assim, cultural, ambiental? Será que as comunidades elas estão sabendo lidar com essa rápida transformação, né? Aí minha sobrinha e minha prima lá no sítio, e como será que eles vão se comportar? Como é que será que esses impactos vão chegar daqui a alguns anos, né? E basicamente é isso, pessoal. Acho que eu já falei demais para esse primeiro momento. Pode colocar o professor Eduardo na cena novamente e Moisés para a gente discutir. E é isso. Muito obrigado, Rafaela. Rafaela, onde foi parar o bem cultural? E a paisagem, nós temos direito à paisagem,
Acho que, assim como o Moisés nos traz algumas provocações, né? Coloca em xeque algumas fragmentações ou dicotomias, assim como o Moisés, entre material e imaterial, mas pensando aqui também essa separação que se costuma fazer entre o cultural e o ambiental, e pensando como o patrimônio dá conta de tudo isso, né? E o Moisés, ao nos falar nessa pluralidade de museus, nos fala desses museus que exploram e extrapolam as quatro paredes. Museus esses que se constituem para, com e nas comunidades, com as comunidades. E como ficam, então, esses bens culturais, naturais, ambientais, materiais, imateriais, não sei, mas culturais como um todo, e indiferente dessas fragmentações colocadas, nesses espaços, nesses processos de transformação acentuada, visando aí, né, uma sociedade menos poluente e mais sustentável dentro do que esse capitalismo nos permite ser sustentáveis. Enfim, são algumas coisas que me vêm, né? Eu acho que a gente é muito feliz em iniciar essa nossa semana com Moisés e a Rafaela. Acho que a gente consegue ter uma base teórica, conceitual, para estabelecer essa reflexão e, a partir disso, trazer algumas relações. Te agradeço, então, Rafaela. E antes de fazer, né, esse nosso diálogo, eu quero pedir desculpas porque eu não fiz a minha audiodescrição. Então, eu vou fazer ela agora, não é o melhor momento, mas pela atividade mesmo, pela ansiedade e pela alegria de estar com vocês, acabei esquecendo. Mas, como eu falei, eu sou o Eduardo, sou um homem branco, tenho cabelos curtos, barba relativamente espessa, bigode relativamente intenso, né? Estou hoje de preto, com uma gola polo e com um fundo branco. E é a partir dessa gola e desse fundo que eu começo a pensar um pouquinho, né? Queria convidar vocês a pensar junto, então, com quem está nos acompanhando nesse momento. A partir do que vocês colocam, eu fui fazendo algumas observações, né? E fiquem à vontade, se acharem pertinentes, trazer mais elementos a respeito disso ou não. Mas eu fiquei pensando, Moisés, Rafaela, se eu tenho um conceito plural de museu e eu tenho um conceito plural de patrimônio, eu poderia falar em museus, eu poderia falar em patrimônios, mas entendendo que existe, né, desde a emergência desses conceitos, um processo de ampliação, talvez um processo de democratização, Moisés, nessas concepções, como você fala, a partir das diferentes formas de gestão e de pensar, trazendo os diferentes grupos sociais e culturais para pensar, né, o que é patrimônio, o que é o meu pertencimento, o que é importante para nós, é intrínseco, é construído, considerando que se extrapola essas paredes, Rafaela, e que dá conta, ou deveria dar também, das paisagens, dos lugares que emergem dessas inventariações. Qual será o futuro dos museus e desses bens nessas mudanças que vêm ocorrendo, para além dessas tentativas, né, de tentar fazer uma sociedade que polua menos e que seja mais sustentável? Nós acompanhamos no ano passado, no Rio Grande do Sul, né, e aí eu falo como um antigo morador, né, como gaúcho, os efeitos dessas mudanças climáticas que acabaram levando, né, muitos, sejam museus, arquivos, bibliotecas, lugares de memória, que vão. Então, a gente está num processo de transformação. Teria, Moisés, teria, Rafaela, os museus, a museologia, os patrimônios, algum compromisso, alguma forma de dialogar com essas mudanças e com essas formas de transformação desse modo como a gente se relaciona com a natureza, extrapolando esses limites que eu acho que a gente extrapolou há algum tempo. Teriam os museus e o patrimônio, Moisés, Rafaela, um compromisso, e as comunidades? Como que a gente pode pensar sobre isso? Eu acho assim que a gente tem, né, dentro do questionamento que eu fiz, né, de pensar nesse papel social do museu,
né? Se o papel social do museu é guardar o acervo e mostrar simplesmente, né, isso tudo que está acontecendo em torno do museu, a ele nada importa, nada fere, e até, digamos assim, esse desenvolvimento econômico, né, essa palavra desenvolvimento, desenvolver, separar, né, ela é tão presente, mas ao mesmo tempo ela traz esse significado tão triste, né, acaba desenvolvendo as pessoas também da memória, dos seus patrimônios, né, destruindo, né, como a Rafaela colocou aqui, esse exemplo, né, então beneficiaria também esse museu, assim, porque traria mais pessoas para olhar lá os acervos, enfim, eu acho que os museus, eles têm esse desafio, quem pesquisa, quem trabalha em museus, quem faz museu, né, de olhar seu território e pensar sobre ele, né? E se ele se propõe a ser um museu que serve à vida, né, ele precisa se posicionar em relação a esses projetos, né? O exemplo que eu trouxe foi porque essa experiência de São Vicente, né, pensando que a Rafaela ia seguir com a discussão, mostra um museu que não se preocupou só com o que estava dentro dos seus muros, né? E não se preocupou também com aquilo que estava no passado, né? Porque eu me lembro muito de uma cidade que o pessoal dizia assim, aqui tinha isso, aqui tinha isso. E muitos museus têm também essa narrativa, aqui a gente tinha esse objeto. E o Museu de São Vicente, ele pensa no que a população tem, né? O que é que ela considera como importante e vai lutar para que aquilo seja preservado, né? Então, esse passo do registro, esse passo da documentação, é importante, né? Mas ele segue, né, com esse engajamento do ponto de memória, né, e do museu em torno da preservação desses bens. Então, se a gente sabe que destruiu hoje, isso está documentado, foi por causa do papel do museu, né? Isso é fundamental, né? E um museu que não pensa somente naquilo que o especialista define como patrimônio ou como acervo, mas naquilo que a comunidade disse, não, isso é importante para a gente quer essa igreja, a gente quer e aí não só aquilo que a gente costuma dizer, mas que é material também, o mestre cachimbeiro, né, aquilo que a praça, né, uma série, o fazer chouriço, né, uma série de elementos assim que são importantes para ele, que nesse momento de agressão externa, né, do empreendimento, aquilo é definido como bem cultural, porque o museu se propôs a escutar as pessoas e a reconhecer aquilo como parte importante do seu acervo. Assim, contribuindo com a fala de Moisés e também pegando um gancho aí no que Eduardo falou, né, dessa questão das tragédias ambientais lá no Rio Grande do Sul. Até hoje estive aqui no momento do segundo encontro de gestores, né, da cultura e pesquisadores da cultura aqui em João Pessoa, na Paraíba, falando justamente a fala da representante da Unesco foi também trazendo essa questão da emergência climática, né? Falou um pouco dessa questão cultural, até dos papel né, social dos museus, e falaram que a Unesco está com esse foco aí dessa questão da emergência climática e como é que a gente pode pensar, porque assim, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, né, tiveram que equipes pensar como é que poderia salvar alguma coisa que foi perdida com a água, né? Então, como é que a gente pode, de certa forma, lidar com toda essa questão? Então, no caso do Seridó, São Vicente, especificamente, né? Como é que a gente pode lidar, enquanto museu, né? Com toda essa... Eu não sei se teria outra palavra, mas só me vem toda essa destruição, né? Todo esse descaso em relação a esse patrimônio social, que é, ao mesmo tempo... ambiental, né? Então, social, ambiental, cultural, estão ali imbricados, né? Não tem como, muitas vezes, dissociá-los. E, como Moisés falou, esse papel social dos museus, né? De mostrar que a comunidade ela pode ter vez e voz, né? Que ela deve mostrar que aquilo ali é importante, porque retrata uma memória, né? Retrata ali o seu patrimônio, sua ideia de pertencimento. Então, por que um estrangeiro chega ali e simplesmente acha no direito de demolir algo que está ali atrelado a esse pertencimento de uma comunidade que já vive ali há anos, né? Então, eu acho que o museu também chega ali com esse papel até do inventário, dessa conversa, de mostrar que, olha, comunidade, é importante vocês, atores sociais, se mobilizarem também, né? Mostrarem que aquilo ali é importante para vocês, não é simplesmente
chegar alguém e, enfim, dar um valor irrisório e dizer a gente vai demolir. Mas será que a comunidade quer demolir aquilo ali por, às vezes, um valor irrisório que nem sequer, né, um valor financeiro irrisório que nem sequer paga toda essa questão do pertencimento, né, dessa memória, desse patrimônio, dessa questão de ser atrelada à história de um povo, da comunidade, né? Então, acho que os museus, de modo geral, e o Museu de São Vicente também tem esse papel, né, de mostrar que as comunidades, elas podem ali ser, e elas são importantes, né, e podem protagonizar o que a gente vê aí, que muitas vezes, se a gente não tivesse existido esse protagonismo, possivelmente essa outra parcela da serra que eu mostrei já deveria ter sido também tomada por empreendimentos, e tantas outras serras também já poderiam ter sido tomadas, né? Mas através da própria resistência, da criação de movimentos sociais, socioambientais, a gente viu que, de certa forma, houve essa escuta também, essa resistência da comunidade, né? Ótimo, Moisés, Rafaela, fiquei pensando, né, que o Moisés reforça mais uma vez na fala dele de comunidades que em algum momento, de lugares em algum momento diziam ou dizem nós tínhamos, aqui estava, que ocupava, mas trazer para o presente. Então, pensar que a estrutura, a instituição, o espaço, enfim, não importa a definição que você vai trazer agora, né, fechada ou limitada de museu, mas que ele não está preso ao passado, como muitas vezes é colocado, né? Ele tem elementos do passado, ele tem objetos que também são do passado, mas ele está agora, ele está acontecendo. E quando esse museu extrapola, né, esse espaço delimitado, que a gente chama mais tradicional, talvez esses elementos do agora, eles apareçam. Então, acho que a gente consegue estabelecer e entender que o museu é do hoje, né? Ele é desse momento aqui, e que está em transformação constante, assim como o próprio museu como um todo. A Rafaela traz a sua fala, né, a experiência de São Vicente, mas para quem nos assiste, a gente tem, essa é uma das experiências do Rio Grande do Norte, né, Rafaela, de alteração dessa paisagem que tem uma importância. A gente tem um outro exemplo que me veio, Rafaela, de Parelhas, né, que se chamava de Serra da Princesa, né, uma formação, Moisés, que remete a um imaginário daquele espaço, as lendas dessa cidade, que tentam atribuir um sentido a esse formato dessa serra e que hoje também está picoteada, está fatiada. Então, nós tínhamos a Serra da Princesa, eu não sei o que nós temos hoje, Moisés, mas essas alterações, elas vão se mostrando cada vez mais presentes. E como que a gente pode eu não sei, acho que vocês também não vão ter uma receita e não vão me dar uma resposta para isso, mas como que a gente pode tentar lidar hoje, em 2025 e daqui para frente, com essas transformações que vêm ocorrendo? A gente pensou aí, mais relacionado talvez com esses empreendimentos, com essas questões voltadas para essas energias mais renováveis, que visam esse desenvolvimento, né, Moisés? Esse desenvolvimento mais sustentável, mas a gente tem outros processos e mudanças ocorrendo. O próprio formato, como a gente se encontra aqui hoje, que ele passou por um processo de aceleração, né, desse contato virtual, as mudanças climáticas, a gente tem questões geracionais, né? O Moisés citou o exemplo de um fazer, né, de São Vicente, lá dos Cachimbos. A gente tem saberes, fazeres que estão em processo de desaparecimento. E aí eu queria levar a nossa, né, assim, encerrando a nossa discussão com uma reflexão. O que pode ou que podemos fazer enquanto museu, enquanto comunidade, enquanto pessoas que trabalhamos ou que vamos trabalhar, ou que estamos em formação, pensando o museu e o patrimônio cultural em meio a essas tantas transformações que são características desse momento que a gente vive. Moisés, em meio a tudo isso, o museu ainda tem sentido de existir e ele tem funções de existir em meio a essas transformações? Eu acho que cada vez mais o museu ganha protagonismo, né? Principalmente quando ele está envolvido, né,
e com a comunidade, está envolvido com a memória, está envolvido com uma visão plural do patrimônio, né? Só o museu, nessa perspectiva, ele consegue perceber que aquela capelinha numa determinada comunidade periférica ou mais distante do museu é importante para as pessoas, e ele consegue atuar em relação a isso, né? Nesse caso, a gente teve aí essa perda, mas a gente tem um registro e o registro do dano, a gente pode levar à frente, né, uma inferência, né, junto com a empresa que fez isso, né, mostrando, ó, a comunidade disse que isso aqui é importante, vocês foram lá e destruíram, né? É importante, assim, porque esse processo de desenvolvimento, ele usa mapas que não levam em consideração esse mapa cultural, né, de referências locais, né? Muitas vezes o processo de licenciamento, ele pensa questões nacionais, por exemplo, se tem acarajé, porque o acarajé é registrado no Seridó. Não tem acarajé, mas tem o chouriço, né, que para o povo do Seridó é de uma importância assim enorme, né? A gente não tem uma igreja colonial como tem em Olinda, como tem em Salvador, mas aquela igrejinha que está ali, ela tem a mesma importância para o povo do Seridó. E aí, dentro do processo de licenciamento, isso passa, mas um museu que está envolvido com a comunidade não deixa isso passar. Ele vai dizer, peraí, isso aqui é importante para a gente, e a gente vai defender, a gente vai lutar por aquilo, né? É muito importante a gente pensar essa função do museu, porque cada vez mais, né, os museus, e aí dentro dessa lógica, né, dos impactos climáticos, né, talvez a gente esteja lutando, né, por aquilo que é um coletivo. Então, se os museus vão existir ou não, né, a gente está lutando nesse momento de impacto e pensando sobre isso, sobre nossa existência como um todo, né? E aí é um museu envolvido, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que ser contra essa proposta de desenvolvimento. Eu não acredito no museu neutro, né? Eu acredito no museu envolvido com a sua comunidade, envolvido com a sua cidade, envolvido com a sua população, envolvido com esses grupos sociais, de ex-escravizados negros que foram trazidos para o Brasil, de populações indígenas, né, de trabalhadores, né, toda a comunidade LGBT, né, museus que estejam envolvidos com essas causas e que lutem por elas. Eu também, assim, me sinto contemplada com a fala de Moisés, né, e só fazer, assim, deixar de forma incisiva esse papel de resistência realmente, né, que são não só os museus, mas de todas as formas, os equipamentos culturais, né? Eu acho que a cultura em si, vamos dizer assim, é resistência, né? Nós fazemos resistência, e essa resistência, como Moisés disse aí, serve para quebrar essa neutralidade e, de certa forma, problematizar, ou pelo menos tentar, não que a gente vai conseguir solucionar, vamos dizer assim, esses problemas, porque às vezes estão em âmbitos muito mais complexos do que um museu vai conseguir, né? Mas as pequenas ações, essas ações de mobilização com a comunidade, de disputa com a comunidade, né? De poder ter esses registros para reivindicar, né? Junto às legislações que já existem, como eu disse, né? Existem várias brechas, várias falhas nessa legislação, mas a legislação existe, então a gente pode estar aí nesse batimento, né? De mostrar que existe essa particularidade de cada comunidade e de seus patrimônios, como Moisés falou, né? Às vezes não existe aquele registrado mesmo, né? Assim, a nível nacional, mas existe um registro a nível local. Então, será que essas comunidades elas estão sendo ouvidas a partir desses registros locais, né? A gente sabe que muitas das vezes não, né? Só se leva em consideração esse bem que às vezes é um registro maior, ou às vezes até na comunidade tem, mas que naquelas pesquisas, de certa forma, mais genéricas, realizadas por esses empreendimentos, não se chega a esse dado, né? Que aí a gente entra já numa outra lógica, que seria um racismo ambiental, seria nessa lógica do racismo socioambiental, aí que já daria uma outra live, mas enfim, são nuances que a gente vai percebendo a partir dessa problematização, né? Então, acredito que também algo a se fazer é sempre tentar casar esses conhecimentos científicos, né? Aproximar, de certa forma, a própria universidade, muitas vezes através dos museus ou pontos de memória, enfim, casas de cultura, das comunidades, mostrando que as comunidades elas podem ser protagonistas e elas são importantes para que a gente tenha esses dados, né? Para que a gente possa mobilizar juntos uma resistência, né? Movimentos de resistência
para manter, de certa forma, ainda essas comunidades em meio a todo esse atropelo que o neocapitalismo e que o capitalismo atravessa aí as nossas vidas, né? Então, a gente sabe que nós não podemos nos eximir de toda forma, porque é algo bem maior do que os museus conseguem controlar, mas a gente faz um pouquinho, né, um trabalho de formiguinha que vai surtindo algum efeito e vai servindo pelo menos para problematizar e para dar um pouco de luz a essas comunidades que muitas vezes ficam no silenciamento e na invisibilidade, né? Rafaela, Moisés, assim, muito obrigado. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado de poder estar nessa noite como moderador, conversando e aprendendo e refletindo com vocês. Acho que a gente tem vários outros eixos fios que a gente poderia puxar para essa conversa, mas o tempo, ele também nos condiciona, nos direciona, né? E eu acho que a gente conseguiu aqui estabelecer muitas relações que abrem espaço, inclusive, para a nossa programação continuar trazendo elas, né? Então, acho que é uma abertura muito feliz e ter vocês dois aqui, reforço. Peço para as pessoas que interajam no chat, acho que a ideia é essa também. Assinem a lista de presenças, que é importante, né? E eu queria, não ser romântico, Moisés, mas eu acho que a Rafaela sabe dessa narrativa de 30 segundinhos que eu quero comentar, mas pensando que a comunidade nos faz dizer que, assim, a gente não vai barrar tudo, mas tem soluções, né? Numa experiência no Museu Histórico Vicente Firmino, no Trangola, é uma comunidade que tem uma relação com a produção do algodão, que desapareceu lá nos anos 80 por causa do bicudo. Rafaela já teve a experiência, não sei se Moisés conhece, mas comigo nesse museu, tem uma série de balanças e de elementos utilizados na cotonicultura. Pois bem, no ano passado, em 2024, desde os anos 80, essas peças musealizadas, e aí entra no museu, ela perde a sua função prática, ela vira uma outra coisa, né? O guardião de memórias dessa comunidade, ele consegue aí um projeto para retomar a produção de algodão, volta a produzir o algodão por dentro de uma perspectiva agroecológica, sem nenhum tipo de agrotóxico, fazendo um adubo ali com esterco de vaca, com cinzas, com leite, com rapadura, e ele faz algo que, para mim, coloca em xeque a ideia de museu no passado e me faz olhar para frente. Ele pega, Moisés, as balanças, ele pega todos os objetos musealizados e compara a medida, o peso da balança lá dos anos 80 com a balança digital de 2025 e vai sacar o seu algodão, porque é um museu que extrapola também aquela parede, né? E essas balanças tomam uma outra proporção. Então, se olha para o passado, né? Não de forma a fazer uma celebração de todos os momentos, mas encontrando uma memória que perpassa e chega nesse presente um pouco traumática por esse algodão desaparecer, mas ele retorna. E o museu se torna um espaço onde esse algodão é hoje vivido e tem sido pensado também como uma perspectiva de futuro econômica para essa comunidade rural. Então, eu fecho com essa narrativa que a gente possa pegar mais balanças guardadas nos nossos museus e que mostra isso, né? Acho que a participação ativa da comunidade, como ela faz a diferença. E que, a partir disso, a gente possa, né, entender um pouquinho mais que eu acho que tem, né, o museu ainda tem muito que contribuir nessa sociedade que a gente vive. Eu agradeço e passo, se Moisés, Rafaela quiserem fechar, então, né, se despedir. E obrigado pela noite de hoje. A gente inicia, acho que essa semana de forma muito proveitosa. São exemplos, né, de museus, né, dessa vida que há nos museus, né, e museus que interagem com a vida, que eu acho que são fantásticos, né, o Seridó, né, e todo o Rio Grande do Norte está cheio desse exemplo. É isso que eu também fiz esse convite, né, que a gente não só olhe para esses museus muito com cara daquele padrão, daquela experiência de museu, né, do grande edifício, com muitos acervos e com, às vezes, até muita gente dentro, né, mas que a gente observe com carinho essas experiências, diferentes experiências que a gente tem, né, contribua da forma que a gente pode. E aí eu acho que o professor Eduardo aqui está, assim, invejo bastante, repito, essas experiências de pesquisa com ele, como ele
de forma participativa, consegue contribuir, né, e pergunta o que é que está precisando, o que é que a universidade pode apoiar essas iniciativas, né, e eu acho que foi um pouco também esse, né, o meu papel, né, junto com a Rafaela, com o Museu de São Vicente, né, uma cidade de 6 mil habitantes, que a gente conseguiu inventariar mais de 100 bens, e contrariava muito aquela narrativa de que aqui não tem nada o quê? Né? Não tem nada dentro de um padrão ou outro, né? Um padrão de uma grande cidade, né? Mas tem uma riqueza cultural imensa, né? Que é o Seridó, né? Que faz do Seridó, no final das contas, né? E que a gente conseguiu não só identificar isso como uma coisa que era do passado, mas uma coisa que está acontecendo no presente e que fomenta, né, a gente pensar o nosso futuro, porque é isso que a Rafaela traz hoje, né? Um museu que está pensando sobre o futuro. É esse o futuro que a gente quer? Não é? E como é que a gente pode, através desses instrumentos do museu, interferir, né, e propor à sua população a que o museu serve alternativas de futuro, né? E pensar a partir desse passado qual é o futuro que a gente quer. Né? E lutar por esse futuro, né? Porque não deixar que pessoas externas definam para a gente, né, o nosso modelo de envolvimento e desenvolvimento, não é o que é que vai ser desenvolvido, o que é que vai ser envolvido. Não, né? O museu que reflete essa identidade, que reflete a história, né, da própria comunidade, ele vai ter seu protagonismo, sim. E eu acho que é esse o desafio, assim, que eu fiz uma reflexão sobre gestão, mas para a gente pensar isso, né? O que é que está sendo definido como patrimônio, como está sendo definido, com quem, né, está sendo definido e, sobretudo, para que esse patrimônio serve, né? Para que esse museu serve. Então, o exemplo de São Vicente, né, é fantástico para a gente pensar. Esse exemplo que o professor Eduardo trouxe é fantástico, né? São museus que estão servindo a vida das pessoas, né? Não são museus que estão guardando, eles estão cuidando do acervo. E cuidar é isso, né? É esse carinho, né, que também pensa no futuro deles. É isso também, só quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? O convite através do professor Eduardo, a oportunidade, né, gerada pela URN, de estar com essas pessoas maravilhosas, Moisés e Eduardo, assim, dialogando, né? E espero que essa nossa fala, ela possa, de certa forma, reverberar, trazer outras problematizações e, enfim, também ressaltar justamente o trabalho que pessoas como nós, né, e sobretudo aí Eduardo que está nessa ativa, e Moisés também agora está como eu, um pouquinho paralisado devido ao doutorado, né, Moisés, mas de estar junto dessas comunidades, né, mostrando que elas são, assim, a comunidade é o protagonismo, né, assim, não, muitas vezes a gente vê com esse olhar naturalizado dizendo que aquele lugar não tem nada, mas quando a gente vai pesquisar e vai ver, é uma riqueza cultural, social, ambiental enorme, e a gente acaba aprendendo muito, né, assim, com todos e com, às vezes a gente nem, como o Eduardo falou, esse exemplo do algodão, né, a gente nem espera e acontece e é surpreendido por alguém da comunidade fazendo, né, diferentemente do que aquilo que a gente pensava para um museu. Às vezes a gente, até como pesquisadores, entre aspas, desconstruídos, mas a gente fica surpreso com coisas que a comunidade realiza, né, que são coisas fantásticas, como essa história do algodão que Eduardo conta, né, do Trangola, lá em Currais Novos, uma comunidade maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, e que Eduardo vem desenvolvendo aí um trabalho, desculpa, com o seu grupo de pesquisa, né? Faz aí a propaganda, Eduardo, do seu grupo de pesquisa, lá com os alunos do curso de turismo, e que eu sempre estou, de certa forma, quando sobra um tempinho, né, dialogando, tentando contribuir de alguma forma, para essas comunidades também trocarem esses conhecimentos acadêmicos, científicos, com conhecimentos práticos, né, dessa vivência, e que às vezes são muito mais importantes para nós, que às vezes ficamos no âmbito da academia, do que para elas, né? Então, é uma troca recíproca, mas às vezes é muito mais, a gente recebe muito mais do que, de certa forma, leva para essas comunidades. Isso que é o incrível e isso que também é interessante que dá para fazer nessa intervenção através dos museus, desses processos de musealização, de inventariação. E é isso, sigamos e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês neste encontro, né? Essa Semana de Museus.
Eu quem agradeço. Finalizamos, a meu ver, com chave de ouro esse primeiro encontro. Reforço o convite para que estejam conosco nos próximos, acompanhando aqui pelo canal. Moisés, Rafaela, muito obrigado. Obrigado ao professor Evandro, que esteve e está conosco aqui nos bastidores. E nos encontramos, então, nos próximos dias, na continuidade da nossa programação, tá bom? Então, um abraço a todos e todas, muito obrigado. Rafaela, Moisés, fiquem bem e nos encontramos nos Museus da Vida. Um abraço.